Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakaruttam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Notnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvaryamide Virodhe Kartike Mase Shatatara Krutodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaham Bhaji Shri Guru Pyo Namaha Atha Samadhipadaha Atha Yoganuशासनम् Yogaha Chittavritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritisarupyam Itaratra. Muito bem. Então, a gente está aqui nesse pedacinho de início do Yoga Sutra, e que muito especificamente são os sutras sobre meditação, sobre o que é yoga, sobre o que é esse estado de presença, né, que vai além do estado comum de atenção, é um estado de profunda atenção, e ele falou das atividades da mente, usando a palavra vritti, e então ele começou a dizer quais são os vrittis, e aí ele diz, o primeiro dos vrittis é pramana. Pramana é um conhecimento correto, né? Uma das atividades da mente é funcionar bem, ainda bem, né? Uma das atividades da nossa mente é funcionar adequadamente e compreender adequadamente as coisas. Esse é pramana. Pramana pode vir de três maneiras, né? Pratyaksha, Anumana e Agama. Ou seja, pode vir da percepção direta, pode vir da dedução, de uma dedução correta também, de um bom raciocínio, e pode vir também através de uma fonte confiável, algo que seja de valor, né? Que tenha um critério de verdade ali ou de aceitação, né? Geral. E, sendo assim, essa é a atividade, as maneiras como a mente funciona bem, né? Funciona corretamente. E também pode ter o oposto, que é o erro, né? Vipariyaya, segunda forma, né, que a gente tem de perceber a realidade, a gente se engana, né? Vipariyaya Ayanam é um movimento, né? Vipariyaya é um movimento que vai na direção contrária de para onde deveria ter ido. Então, Vipariyaya é a palavra para erro, né? E ele é definido aqui como um conhecimento falso. Mithya é falso, jnanam, conhecimento. Ele diz vipariyaya mithya jnanam atadrupa, atadrupa pratishtam, onde uma forma que é contrária à forma real, tadrupa é a forma real. E eu entendo aquilo não na forma real. Então, atad, né? A é a negação. Então, atad rupa. Uma forma que não é a real se estabelece na minha mente, para testarmos, se estabelece firmemente na minha mente algo que não corresponde à forma
real. Então, isso é um conhecimento falso e é um erro. E ele vai continuar um pouco, tem mais outras possibilidades de atividade mental. A próxima é Vikalpa. Ele vai definir Vikalpa. Ele diz: Shabda Jnananupati Vastu Shunyo Vikalpaha. Vikalpa é a imaginação. E ele diz assim: Shabda Jnana Anupati. Shabda é palavra, Jnana é conhecimento. Anupati. Pati é um canal por onde corre a água, tá? Mas aqui a gente poderia dizer que é um fluxo, para caber mais na ideia, né? Então, anupati é seguir o fluxo, segue o fluxo. O que ele quer dizer com isso? Ah, ainda tem mais outra. Vastu shunyo. Vastu é o objeto, um objeto concreto, né? Shunyo é ausência. Shunyata é ausência, né? Vazio. É palavra bem conhecida no budismo, né? Então, shunyo é ausência. Então, o que ele está dizendo aqui é assim: vikalpa é a imaginação, mas não é imaginação no sentido de fantasia, não. É a capacidade de conceber uma imagem na mente, vastu shunyo, na ausência do objeto concreto. E essa imagem vai se construir como? Seguindo o fluxo das palavras. Então, se eu acompanho o fluxo das palavras, eu concebo na minha mente aquilo que eu estou ouvindo ou vendo escrito. Isso é de natureza diferente de Pramana, porque não se pode dizer que é um conhecimento certo e errado. Ele é aproximativo. Por exemplo, se eu descrevo para vocês o caderno que eu tenho na minha frente, sem que vocês estejam vendo, né? Não, na minha frente aqui eu tenho meu caderno de notas da Índia. É parecido com o de vocês, tem lá em cima o sutra, só que ele tá coitadinho todo comido pelas pontas, a espiral já tá toda gasta e logo logo vou ter que passar ele a limpo, senão essas anotações daqui a um pouco podem se perder. Vocês imaginam mais ou menos o caderno que eu tenho na frente, né? Então, isso que se formou na cabeça de cada um é uma vikalpa. E vocês não estão vendo o tal aqui. Não viam enquanto eu falava. Então, eu concebi na minha cabeça algo que não está na minha frente. Isso é uma vikalpa, é uma imaginação, porque é uma construção especial, é uma criação especial. Kalpa é uma criação. Vi também tem esse significado de especial. É uma criação especial, porque não é uma criação concreta. E também ela pode ser algo muito útil. Por exemplo, vocês não sabem onde que é uma rua ou uma casa e numa cidade. Aí eu digo ou um bairro numa cidade, digamos uma cidade que vocês não conhecem, eu conheço. Eu vou descrever o bairro, esse lugar dessa cidade para vocês e como se chega lá. Quando vocês chegam lá, vocês têm uma imagem na cabeça que, dependendo das palavras que eu usei, se forem precisas, pode ajudar vocês a reconhecerem quando estão chegando ali. Então, essa criação mental é uma elaboração especial e é específica nossa, humana, né? Um livro, né? Um romance que a gente lê, né? Tem todo um mundo criado pelo autor que a gente concebe mentalmente e vivencia junto com a descrição. Aquele mundo que a gente não viu e que muitas vezes nem existe concretamente, mas a gente concebe, imagina, né? Constrói na mente. Isso é maravilhoso, é Vikalpa.
E aí, a próxima é o sono, Nidra. Nidra é muito importante para o yoga, a gente vai ver ao longo desse capítulo. Ele vai dizer: Abhava, Abhava pratyaya lambana tamovratir nidra. Nidra é a palavra para sono. Então, esse sono, aparentemente, é uma ausência de atividades, né? Mas aqui é considerado uma atividade da mente, porque é uma atividade da mente que é produzida, acompanhada ou gerada por um vrute de inércia, um vrute de tamas. Lá no fim está escrito tamo vrutir nidra. Um vrute de tamas. Tamas é inércia, né? É interessante isso, porque uma atividade de inércia parece um contrassenso. Por isso que em alguns Yoga Sutras não tem esse tamo ali. Ele diz Abhava pratyaya lambana vritir nidra, um vriti de nidra. Mas em outros Yoga Sutras, não, em outras coleções, em outras transcrições, aparece o tamas. E o Krishnamacharya defendia muito essa presença de tamas, porque a experiência que a gente tem, quando a gente cai no sono profundo, é como se viesse assim uma cortina, uma, uma nuvem de inércia, assim, de escuro que desce sobre a mente, e aí o que que acontece? A bhava, a ausência de pratyaya, de qualquer que seja a impressão mental. Não tem mais impressão mental nenhuma operando, porque esse vriti é como essa nuvem de sono chegou, né? Entrou nesse nosso mundo interno e a gente vai para um stand-by, né? Ou seja, a mente para. Nesse momento não tem a bhava, ausência, né? Não existência, pratyaya. Pratyaya é uma impressão mental. Então, é a ausência de atividade profunda da mente, a ausência de qualquer impressão mental. Alambana quer dizer, alambana é um suporte. Então, como é que essa ausência de atividade mental, como é que essa ausência de impressão mental se dá? Ela se dá com o suporte, com o apoio de um tamas vritti, de um vritti de tamas, de um vritti de uma atividade, de um movimento, entre aspas, de inércia. Acontece a inércia, acontece esse vriti de tamas, porque tamas é relacionado à inércia, é relacionado à escuridão, é relacionado ao peso. Então, não é só inércia no sentido de não acontecer nada. Tem várias qualidades tamas, né? Uma delas é o peso, aquele peso que a gente vai sentindo quando vai adormecendo. Isso é típico de tamas. A gente sente, o corpo fica pesado, os olhos ficam pesados, o corpo vai ficando pesado. Isso é o tamas vriti, o vriti de tamas começando, e aí a gente vai sendo direcionado para o sono profundo. Aqui ele não está falando do sono com sonhos. Então, é o sono profundo. A ausência total de impressões mentais. E, finalmente, Smriti. Smriti é a memória. E ele vai definir a memória como sendo Anubhuta Vishaya Asampramoshaha Smriti. Smriti. A palavra é usada muitas vezes Smriti. Smriti, ela está aqui colocada numa declinação, tá? Mas Smriti, a palavra quer dizer isso, memória, a memória. A memória, ele diz aqui.
Ela vem, a Nubhuta, ela segue uma experiência com um ente. Esse ente pode ser um ser, um objeto. Bhuta. Bhuta é algo composto por elementos, né? Então, Bhuta é ou um objeto ou um ser. Então, a memória, ela nasce de uma relação ela segue a relação com algum objeto, né? Com algum ser, ou ele ainda diz Vishaya. Vishaya é propriamente objeto, tá? Com um ente ou com um objeto. Um ser vivo, tendo um ser vivo, um ser vivo ou um objeto, né? E essa experiência que eu tenho com um objeto ou com um ser, uma vez que ela fique marcada dentro de mim, ela é asampramoshaha, ela é indestrutível. Ela não pode ser destruída. A memória não pode ser destruída. Então, mesmo quando existe o esquecimento, esse esquecimento é que aquela lembrança vai para a nuvem, tá? Mas ela não se extingue. É que nem a gente agora com essas histórias de computador e coisas virtuais, é fácil a gente entender, né? Se a gente visse tudo que está na nuvem e que é nosso, a gente ficaria apavorado, né? Porque deve ter um monte de coisas na nuvem, ou de dados a nosso respeito, desde que a gente frequenta esse ambiente virtual, que a gente não imagina. Então, isso nesse sentido, é ação para Moksha. Então, a ideia, eles já tinham perfeitamente a ideia de o que depois veio a ser chamado do inconsciente, né? Então, essa quantidade imensa de lembranças, ela está lá. E aqui ele diz, não nasce do objeto, eu não relembro o objeto ou a pessoa, eu relembro a experiência que eu tive com ela. Isso é que fica asampramoksha. O que fica gravado é a interação que eu tenho com ela, como aquilo me marcou. Então, aquilo fica de forma indelével na gente. Pode sair da memória mais superficial, mas fica na memória profunda. E aí, o que que acontece? Eventualmente, acontece alguma coisa no dia a dia ou lá fora, ou sei lá quantos anos depois, a gente sente um cheiro, ou come uma comida, ou visita um lugar, e aquela memória vem. Então, aquilo está lá. Não tem como apagar. Não tem. Então, isso de querer esquecer não é o caminho, né? Se a gente tem memórias problemáticas, né? A gente tem experiências traumáticas, ainda mais nos primeiros anos de vida, que às vezes a gente não tem defesa contra uma série de coisas que a gente vive e que ficam marcadas de forma muito forte dentro de nós. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente não tem como apagar aquilo, então a gente tem como criar outras memórias. Toda a visão do yoga é de se expor, de buscar, de gerar experiências que produzam uma experiência na direção contrária. Se a experiência original é negativa, eu vou buscar me expor a experiências positivas naquela área. E aí, o que que acontece? Aquela primeira experiência fica relativizada, ela não vai desaparecer, mas em função das memórias que vão sendo formadas depois, ela deixa de ter o valor de ser a única, ou a mais forte até. Então, um relacionamento, né, na Índia eles dizem um relacionamento com um professor, quando esse relacionamento é um relacionamento profundo e próximo e verdadeiro, ele é um tipo de relacionamento em que, ou com o terapeuta, né? Ele é um tipo de relacionamento
que só visa o meu bem, e por conta disso ele é capaz através desse relacionamento, se ele é forte e bom, ele vai relativizar experiências anteriores. Não só de relacionamentos com professores, mas com relacionamentos com pessoas que representaram o papel de nos ensinar. Então, é assim, é através desse esse relacionamento, pode ser um relacionamento que cure os outros relacionamentos. Um relacionamento terapêutico também é isso, muitas vezes, né? Através de um relacionamento de amparo, de amparo desinteressado, de lucidez, de visão clara, de acompanhamento amoroso no sentido humano geral, é muitas vezes possível a gente superar muitas memórias difíceis, muitas marcas difíceis, né? Mas as marcas, elas estão lá. O que a gente pode é ir produzindo novas marcas. Dito isto, vocês pegaram as palavrinhas lá? A Nubhuta é, seguindo, a gente pode dizer aqui de forma meio livre, né, que a partir de uma experiência. Vishaya é com um objeto. A Sampramoshaha é indestrutível. Então, isso é a Smriti, a memória. Dito isso, então, a gente pode lembrar aqui, né, alguns conceitos importantes, né, da tradição da Índia, que são palavras como vasana, vasana, V-A longo, V-A longo, S-A-N-A longo, vasana. Vasana é um, como é que é? Uma predisposição, uma tendência interna. É o perfume que fica de alguma vivência. É um rastro, né? São as nossas tendências. Todos nós temos essas marcas, né? Vassanas, tendências. Elas podem vir de uma vivência. Obrigado, Diego. São predisposições que a gente tem. Ninguém nasce uma criança, não nasce uma página em branco, ela já tem ali inúmeras predisposições, dependendo da maneira como se constituiu o corpinho dela, né? De onde é que vem daquela matéria, vem do pai, vem da mãe, ali já tem herança. E ali, de toda a família. E ainda tem as experiências que a criança tem dentro da barriga da mãe. Ali ela já constrói algumas coisinhas, né? Então, a gente também, né? Então, a gente passou por tudo isso. Então, a gente já vem com um conjunto de vassanas. Depois também vassanas ficam a partir de experiências, né? Encontros. Os encontros que a gente faz na vida, né? Esses encontros deixam um perfume em nós. Não, não fica, não fica zerado depois que a gente deixa de ver alguém, ou que a gente se separa daquela pessoa, né? Então, aquilo fica lá. São vassanas, são predisposições, latências. Então, essas vassanas, elas vão nos predispor a escolher determinadas coisas ou ir numa determinada direção. E outra também é a palavra samskara, que é muito importante na tradição da Índia, que é a palavra samskara, é Samskara. E o A de samskara é longo. Samskara. Samskara também é uma tendência, né? Mas ela foi gerada por repetição. Então, é um padrão gerado por repetição.
Todos os condicionamentos são samskaras. São coisas que a gente repetiu, por repetir, a gente fez um aprendizado ali, que nem o cachorrinho do Pavlov. A gente fez uma marca, né? Então, a nossa memória, né? Ela está constituída de vasanas e samskaras. Também o yoga está muito apoiado na ideia de ser um novo samskara, um novo padrão para o corpo, um novo padrão para a mente. Por quê? Porque a gente repete todos os dias a prática para construir um samskara. Eu estou construindo um samskara novo para o meu corpo. A prática de asana já contém ali, pelo menos na tradição do Krishnamacharya, todo um conjunto de regrinhas de respiração, né? Então, é uma maneira nova de lidar com o corpo, respeitando a respiração. Eu faço aquilo todos os dias, eu crio uma nova atitude. Eu vou fazendo uma nova marca na minha relação com o meu corpo, com a minha respiração. No caso da meditação, também é uma nova marca. Eu paro, eu paro para contemplar. Eu paro, seja para observar meus pensamentos, focado na respiração, deixar que eles desfilem na minha frente, não sigo nenhum. É uma forma de meditar. Ou eu faço uma oração repetindo uma palavra. Tudo isso é um samskara novo. Ele precisa de um tempo para se sacramentar dentro de mim, para ficar marcado. Toda a sociedade da Índia é construída a partir de samskaras. Eles têm 16 samskaras ao longo da vida. Então, quando nasce, tem uma cerimônia. Quando recebe o nome do pai, o pai é que dá um nome para a criança, né? Não tem como dar um nome na barriga, isso não existe na Índia. Só depois de ver que jeitão tem a criança, né? Em que dia nasceu, qual é a carinha, mananã, nananã, aí vem na cabeça do pai qual que deve ser o nome da criança. Aí o pai nomeia a criança, aquilo já tem uma outra cerimônia. Depois tem quando vai comer a primeira comida, não, a primeira saída na rua. Primeira vez que a criança vai sair na rua, depois de não sei quantos meses ali, 2, 3 meses, não sei. Aí eu não sei qual é os detalhes, eu não sei. Eu sei que tem a cerimônia. Aí tem uma pequena cerimônia em que a criança sai na rua. Aí a primeira vez que vai comer uma comida sólida, cerimônia. E assim vai. Quando aprende a cantar o Gayatri Mantra, cerimônia. Aí já é uma cerimônia séria, porque daí ela é iniciada nos Vedas, é que nem um batismo. Tem uma coisa que quando fecha a moleira também, agora me lembrei, quando fecha a moleira. Aí tudo vai sendo marcado por pequenas cerimônias que o pai e a família ali conduz, né? Ou então chama o próprio guru da família. Aí o próprio guru é que dá a primeira comida que dá para a criança, é o próprio mestre, o próprio Swami, que é o guru daquela família, ele vai lá e dá. Isso eu vi acontecer. Aí ele vai lá e bota no dedo e bota o dedo na boca da criança, dando a comidinha, comidinha sólida, não é mais só o leite da mãe. Daí na adolescência também tem, daí nananã, e o samskara, o tal, é o casamento. Grande samskara. A celebração dura uma semana, né? Semana de festerê. Imagina, tempo e tempo e tempo, e oferecimento de festa e comida para todo mundo que vai. E isso é uma maneira de também atrair bênção, assim, né? Muitos oferecimentos.
Então, a vida ela vai sendo marcada, né, por iniciações. Por findou um período, inicia outro. E isso também é um sentido da palavra yoga, né? É marcar o fim e o novo início. Marcar as passagens. Isso são samskaras, são marcas, né? Nesse caso, samskara significa uma marca sacramental. Mas no caso de samskara, no uso assim cotidiano da palavra, significa uma marca que é feita por repetição. Eu repito e aquilo fica marcado dentro de mim. Então também não tem como a gente mudar condicionamentos, mas a gente pode se condicionar numa direção oposta. Como é que nascem os nossos condicionamentos de, sei lá, de preguiça? Nascem pela repetição de não fazer nada, ou de, né, de não, eu não acho ruim preguiça, tá? Não é isso. Posso até usar outro exemplo, mas de inércia, vamos usar outra palavra, né? Inércia, de ficar assim sem ânimo e tal. Como é que nasce isso? Bom, eu repeti muitas vezes um se abandonar a isso, aí eu vou construir uma coisa numa outra direção, leva tempo, né? Leva um pouco de tempo e tem que repetir, repetir, repetir. É difícil às vezes, né? Eu vejo que tem coisas cotidianas que são as mais difíceis, né? Mas a gente só consegue mudar, não é brigando com a marca que já existe, é construindo uma nova, né? Usando o mesmo, como é, a mesma mágica, que é a repetição, porque se formou uma coisa ruim por repetição, por condicionamento. A gente cria um outro condicionamento, repete, repete, pronto, muda. Então, aí, então, isso tudo está dentro do pacote Smriti, tá? Porque Smriti é essa bagagem de lembranças, algumas acessíveis, outras estão inacessíveis, mas estão todas lá. E tem samskaras e tem vasanas, né? Tudo lá. Então, essas são as 5 formas, as 5 atividades da mente. Várias atividades, mas a maior parte delas pode ser encaixada em qualquer um desses níveis. Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra, Smriti. Conhecimento correto. Erro. Imaginação, memória, aliás, sono, memória. NASA, deixa eu fazer uma pergunta. É preciso ter um Vassana em yoga para começar a construir um Sanskara em yoga? Ah, eu acho que a gente tem que ter uma tendência naquela direção, assim, alguma coisa tem que nos empurrar naquela direção, assim, de alguma maneira. Não sei se precisa ter especificamente em yoga, mas tem que ter uma inclinação para buscar algo dessa natureza, assim, ter um interesse. Porque se tem várias pessoas, se falar em yoga, vai achar uma coisa muito estranha, Então, muito deixa eu refazer a minha pergunta. Então, é preciso um Vassana para moksha, para poder ter um Sanskara em yoga? e Savasana eu acho que todo mundo tem, porque ela não precisa, a busca por moksha, que seria assim, a busca pelo, pelo infinito, né? A busca por um desejo de libertação das limitações, um desejo de plenitude. Esse desejo, ele não é algo que a gente constrói, ele é não construído. Lembram dos Purusharthas, né? Tem aquelas 4 buscas fundamentais do ser humano. A gente busca segurança, arta, a gente busca prazer, beleza também, a gente busca ética, justiça, e a gente busca Deus, finalmente, né? Mas a gente pode dizer de outra maneira, a gente busca o infinito. Isso são, isso não é, não tá, isso não é construído, está dentro de todos nós.
A gente não precisa construir isso. Só que a gente precisa identificar isso e saber que tem um. Como muitas vezes esse quarto ele não é aceito, ele não está evidente, a gente acaba buscando o infinito na segurança, o infinito no prazer e o infinito na ética. Mas o infinito é de uma outra natureza, ele tem que encontrar o seu canal. Mas o que eu quero dizer, respondendo a tua pergunta, é que isso já está na gente. A gente não precisa construir, é um desejo. Não tem quem não deseje ser livre de limitação, realizar todos os seus sonhos, né? Ser completamente feliz para sempre. Quem não? Mas isso não está equacionado, mas que isso existe, existe. Em qualquer ser, né? Então, voltando aqui para a coisa mais técnica dos frutos, vocês vejam, tem uma tradução bem corrente daquele sutra que define yoga, que é yoga é o controle ou a cessação das flutuações da mente. Vocês já devem ter visto isso, né? As flutuações da mente. O yoga é resolver esse problema das flutuações da mente. Então, estão traduzindo vriti por flutuações. Mas não é adequado, né? Não é adequado, porque eu vi até um comentário do Ramaswamy sobre isso. O Ramaswamy foi aluno do Krishnamacharya durante 30 anos. E ele fala isso, que não é adequado traduzir como flutuações. Isso é uma interpretação e não é meio certa, porque como é que um conhecimento correto pode ser uma flutuação? É uma atividade da mente, não é uma flutuação. Então, definir a meditação como sendo uma como sendo o controle das flutuações da mente, já é uma interpretação de quem está dizendo, porque não é isso que está escrito ali. Ele está falando das atividades da mente mesmo. Niroda diz respeito a toda e qualquer atividade da mente. É um estado mental em que a consciência está estabelecida nela mesma. E a mente não apoiada nas atividades da mente. Ou seja, pode ser que seja alguma coisa muito além até do que a gente está falando aqui. Eu ouvi outro dia um filósofo da ciência francês falando de uma experiência que é razoavelmente conhecida, mas eles nunca abordaram isso assim dizendo quais eram os resultados mesmo, né? Que era com aqueles monges tibetanos que uma época eles pegaram os monges tibetanos, levaram para o laboratório, ligaram eles todos com eletrodos e são pessoas que entram em estado meditativo, assim como nós entramos em estado de confusão. Eles, assim como a gente se atrapalha, eles entram em meditação profunda, tá? Então, ele levaram, imagina, um laboratório. Aí era fácil, eu acho até que foi aquele Mathieu Ricard, que é um francês, tá? Eu gosto muito dele. Ele é bem conhecido, ele ficou famoso como o homem mais feliz do mundo. Uma época falavam, né? Mas era início dos anos 2000 ali. E ele entrou lá no tal laboratório e eles mediram, botaram todos os eletrodos lá, faziam um eletroencefalograma enquanto ele estava em estado de meditação profunda. E eu estava ouvindo, eu nunca tinha ouvido isso. Eu estava ouvindo esse cara da França, que é um cara conhecido, professor do Colégio de France, lá, e ele estava dizendo que nessas experiências, o que ficou revelado ali, porque eram experiências a respeito da consciência. E tem todo um lado, tem toda uma corrente que diz que a consciência é gerada pelo cérebro. Então, as atividades neuronais é que revelam qual o estado mental da pessoa. Então, são os neurotransmissores, os neurônios, isso é que é o gerador do estado mental.
E aí eles pediram para o monge meditar, e o monge estava meditando, e os sinais era de como se ele estivesse em coma. Os sinais não deu para provar que o cérebro é que gerava consciência, porque os sinais que começam a aparecer quando ele entrava em estado de meditação profunda, é como se ele estivesse em coma. No entanto, ele estava lúcido e desperto. Então, o que Professora, é eles porque tá. conseguiram, eles conseguiram identificar Tita Vrtenirodas, só que não ou seja, ele está ali, a consciência está estabelecida nela mesma sem apoio de vritis. Isso que diz no Sutra. É óbvio que ele chegou ali através de ekagrata, da concentração e envolvimento com um objeto. Mas no momento em que ele entra em estado de meditação profunda, depois lá adiante no Yoga Sutra existe esse comentário, né? Quando surgiu essa palavra Yoga Nidra, ou Yoga Nidra, como é uma prática bem comum, os professores de yoga todos devem saber o que é Yoga Nidra, né? A gente dá Yoga Nidra como uma prática de relaxamento, né? Que é onde muitas vezes as pessoas inclusive dormem, né? Yoga Nidra, né? Mas isso assim é muito longe do que Yoga Nidra queria dizer na real, né? Embora seja útil, né? Eu não tenho nada contra Yoga Nidra como uma prática de relaxamento. Mas Yoga Nidra em yoga significa o sono do yogi. O sono do yogi é esse do cara em meditação profunda. De fora parece que ele está dormindo, mas na verdade ele está mais consciente do que nunca. E isso apareceu nos aparelhos. Eu achei muito impressionante, né? Eu ouvi outro dia aí, cheguei, que era uma investigação sobre a consciência, eu gosto de acompanhar essas coisas, né? E o diálogo ali é de muito alto nível, assim, eles discutem, né, mesmo com os materialistas, que têm uma série de argumentos, né? Mas até hoje não conseguiram provar. Tentaram, de todas as maneiras, provar que a matéria que gera a consciência, mas não conseguiram também. Como é que pode haver um estado de alerta total, de presença, e a mente aparecer em coma? O cérebro, perdão. São estados que a gente não conhece, né? Mas que a prática pode nos levar lá. O que tu ia falar, Camila? Essa captação, ela é feita, você falou que não é em manas, ela é em Budhi, para saber essas ondas cerebrais, se a pessoa, como é que estava o As estágio ondas dela. cerebrais jamais vão captar a mente. A mente não é o cérebro. O que esses eletrodos captam é o movimento as ondas cerebrais. É do corpo, Vritti. no máximo a energia. É o que geram, né? É a energia que o corpo gera e que corresponderia a um determinado estado mental. Mas no caso do monge, não. A mente é o nosso mundo interno, tem partes da. Essa parte não tem como medir com eletrodos. Então, nem tudo é gerado pelo corpo. Tem uma outra realidade que não pode ser captada por instrumentos. Tá, o que vocês me dizem, então? Vocês que Não, já alcançaram esse estado várias vezes, me a gente contem. vive em estado permanente de samadhi, né?
Não, eu Oi. queria, assim, fazer um comentário para ver se o meu raciocínio está indo na direção correta. Porque nesse sentido de samadhi, da gente não interpretar como flutuações, né, como cessar as flutuações, eu entendo que é tipo direcionar completamente as atividades, enquanto você não está nesse estado de total integração com o todo, né, como desse monge, né. Eu penso assim que a forma mais fácil da gente ver na experiência do Ocidente como uma coisa que todas as pessoas, né, podem acessar, é essa questão, por exemplo, se a gente vê na situação dos cientistas, que vão se relacionando com um objeto de estudo que começa a ser aquilo, tá o tempo inteiro, todos os pensamentos começam a ser cada vez mais direcionados, mais focados, mais concentrados com aquele objeto de estudo. Então, não é um cessar as atividades, mas colocar ali a imaginação, a memória, o raciocínio, o pensamento correto, o pensamento incorreto também, né? Vipareia, que aí vai testando. Então, vai indo naquele objeto de estudo, até que tipo, eu penso em Einstein, né? Aquilo era tão presente o tempo inteiro que chega uma hora que se torna um com o objeto, né? E aí vem um estado mais intenso do que Ekagrata, né? Então, eu penso um pouco nesse É. sentido de direcionamento, né? E no caso, não tem objeto mais atraente para nós do que nós mesmos, né? Então, esse self que está além da mente é se direcionar-se para esse lugar. Claro que às vezes a gente tem que atravessar as zonas escuras, então dá medo e a gente escapa para as coisas exteriores, mas no fundo, a gente tem um desejo profundo de se conhecer, de se pacificar, de se iluminar. E à medida que a gente vai cultivando isso, né, por etapas, evidentemente, né, se a gente tem alguma coisa a superar, a construir, alguma coisa melhor, né, uma atitude melhor a construir, que te traga mais felicidade, cause menos sofrimento. Se a gente está plenamente envolvido com aquilo, se aquilo tem sentido real para a pessoa, aquilo é um objeto muito interessante. Primeiro eu preciso me envolver com ele. As minhas atividades mentais têm que se direcionar para isso. Aos poucos aquilo vai ocupando e invadindo a minha vida, que minha vida vai sendo essa construção. E daí todas as atividades da minha vida vão sendo uma expressão de algo mais profundo. Quanto mais eu entro em mim mesmo e chego em coisas mais profundas de mim mesmo, mais criativo eu sou na minha vida, mais criativo na solução de conflitos, mais resiliente por passar por dificuldades, né? Então, e isso é uma coisa atraente. É um trabalho sobre si, né? Yoga é um trabalho sobre si. E aí a gente tem que se envolver com isso. Dificilmente uma pessoa tem duas ou três profissões simultâneas, duas profissões completamente diferentes e simultâneas. Ela precisa se dedicar a um campo de conhecimento, porque aquilo é vasto, né? Ela pode ter duas ou três profissões grandes assim ao longo da vida, que pode ser uma coisa muito boa, mas ser assim ao mesmo tempo já é difícil ter uma coisa, imagina ser, aqui estou vendo os primeiros daqui, vamos dizer, ser ator de teatro e psicólogo ao mesmo tempo. É difícil exercer as duas coisas. Acho eu, né? Mas vai que a agenda, se a pessoa tem uma agenda grande, ela boa disposição, ela consegue. À noite ela desempenha e de manhã ela atende. Pode. Mas ser engenheiro e construir pontes e ao mesmo tempo ser bailarina. Difícil. São treinamentos diferentes, né?
Que eu quero dizer assim que a gente tem que se dedicar, né? Se concentrar em alguma coisa e se concentrar em algo que seja envolvente para nós. Não na primeira fase da vida. Eu acho que na primeira fase da vida a gente está experimentando muitas coisas. Não é dizer para um adolescente para se concentrar totalmente, vai se concentrar para estudar, não é isso. Mas tem que experimentar coisas, pode ver, pode experimentar um campo, pode experimentar outro campo, mas chega um momento de amadurecimento que a gente encontra sim um objeto. Mas o objeto que sou eu mesmo, esse outro que eu sou, né? Porque a gente é um outro para a gente mesmo. E nunca a gente vai se dissolver. Esse outro vai ser sempre um outro, mas não é um outro mais que nos assusta, é um outro que a gente namora. E a gente vai se aproximando disso. A gente vai se aproximando desse lugar, dessa dimensão que é chamada aqui Purusha, né? Desse outro que a gente é, que nos fecunda, que nos ilumina, que nos nutre. Esse é um ponto interessante de ser focado, mas a gente não vai oferecer isso direto. Estou falando isso aqui porque é o Yoga Sutra, tá? Estou dando Yoga Sutra. Mas a gente vai, quando vem um aluno, a gente vai ver onde é que a pessoa está. Mas isso que tu está dizendo é verdade, é um direcionamento da mente, é um É um ir envolvimento aprendendo. da mente, Uhum, é um uhum, envolvimento da mente. As flutuações é muito reduzido, porque assim, só na experiência ali da meditação, abandonar as flutuações para ficar com uma coisa só. Eu acho que é isso que tentam dizer. Mas sim, não é adequado, porque a gente tem que entender as coisas nas suas consequências últimas. Aqui ele está dizendo que é possível silenciar a mente e que existe um estado de presença que prescinde das atividades mentais. Ou seja, ele está dizendo que a consciência transcende a mente sim. e que isso pode ser experimentado. Uhum. É, exatamente. O que eu estava pensando era nesse sentido, que até transcender, as atividades da mente elas se tornam, de certa forma, mais intensas, porque é um direcionar, 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 até que chega um momento que transcende, né? E, e esse Depende. exercício, claro, Isso eu não sei, mas eu acho que tem que ter o caminho certo para chegar nesse grau de silêncio. sim. Uhum. Não é qualquer objeto que vai te levar lá. Tem que ter o caminho, né? Quem mais preservou isso foram os budistas. Mas nós, no yoga, a gente, no mundo, vocês vejam que isso, quem chega nesse grau de avanço de prática meditativa, em geral, tem um caminho monástico, né? De abandono do mundo. Quando o yoga é trazido para as pessoas que estão na vida em sociedade, que têm família, que têm trabalho, vai adquirir outros contornos. De qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha essa experiência de colocar uns eletrodos, a marca ser coma e a gente está lá, iluminadão, a gente pode chegar, a gente pode chegar perto de um estado de muito maior presença, de muito maior interesse nas experiências, né? E de muito maior envolvimento no nosso campo de concentração e de observação. Não sei o que vocês acham. Fala, Consuelo. Então, sobre essa questão da colocação sobre a tradução do Yoga Chitta Vitri Nurodhara, é o controle das flutuações da mente, e não é, na verdade. Assim, o que eu entendo hoje, não sei se você vai concordar comigo,
mas é que é você não se identificar com as flutuações da mente. Então, comigo funciona muito assim, eu estabeleço algo que eu vou olhar, né? E aí outras coisas vêm, aí eu volto, aí eu volto, aí eu volto. E eu não me É, identifico com ninguém. E à medida que eu vou ficando mais tempo, aí a coisa vai ficando mais calma. O, a colocação de Mônica é diferente do que a gente faz quando a gente começa a silenciar, eu acho. Por quê? Porque ali tem um apego, tem uma busca por algo. Nós, quando cita assim, uma pessoa que está querendo fazer um estudo, ela vai, mergulha naquela coisa, ela fica com aquilo, mas aquilo ali pode gerar sofrimento. É diferente do estado de um monge, por é exemplo, verdade. que ele está desapegado, então ele está ali, ele tem, né, já está em vários, já está no caminho de desapego, digamos assim, né? Então ele consegue entrar nesse estado porque eu acho que ele já treinou muito não se identificar com as flutuações da Exato. mente até alcançar o É. estado de silêncio, de felicidade. É É, como esse nome flutuações é dado de uma forma livre, assim, né? Não é que seja tão danoso, mas é importante a gente compreender a coisa no seu, compreender claramente, assim, porque não são flutuações que acontecem ali, são outras atividades, mas elas estão direcionadas para objetos que não é o objeto, né? Se tu está focada na respiração, por exemplo, teu objeto é a respiração. Então, todas as outras coisas que a mente vai para lá, vai para cá, a gente chama de flutuações. Não está errado. Mas isso não pode ser usado numa tradução como essa aqui, porque esse sutra ele tem mais alcance do que isso. Isso é só é uma primeira fase de meditação que nós estamos, né? Que já é muito boa. Mas a gente está ali, a gente está nessa etapa, mas tem outras etapas. E, por exemplo, quando o foco da meditação é uma oração, né? E que eu estou invocando uma presença, eu tenho desejo por ter a experiência dessa presença. Eu tenho desejo por esse encontro, é diferente. Então, esse de treinar, ficar no foco, é um primeiro passo, mas tem outros a serem dados. E é um primeiro passo onde a gente fica muito tempo, porque isso já é uma grande coisa, a gente poder ter um comando sobre a mente de tal forma, nem que seja por um tempo só, de tal forma que a gente possa voltar, né? Todas as vezes que a gente se distrair, a gente volta. Se distraiu, volta. Se distraiu, volta. Sem reação. Se distraiu, volta. Se distraiu, volta. Não dá continuidade. Não dá continuidade. Então a gente acalma a mente focando num ponto. Não é isso que é mindfulness, né, Diego? Sim, É, mindfulness viram que isso funciona. Mas isso é yoga, isso é shamatha do budismo, né? Não tem problema botar outro nome. Não, dá benefício, né? Eu vi um videozinho também que a Angélica, sabe a Angélica, né? A cantora Angélica, casada com Luciano Huck. Ela passou por uma experiência. Eu vou desde o filósofo francês até a Angélica, né? Eu sou muito eclética. Meus exemplos vão da Angélica até um professor do Colégio de France. Tá bom. Então, a Angélica, eles sofreram um acidente de avião, a família. Ela ficou traumatizada e tinha crise de pânico a partir desse acidente. E aí ela descobriu o mindfulness. Foi assim que ela se curou. E agora ela é promotora de mindfulness. Para ver como o mindfulness chegou na Angélica. Se fosse a aula minha de Yoga Sutra, não chegaria. Então tá bom, deixa que tenha mindfulness. Chegou na Angélica, agora a Angélica vai financiar mindfulness for all. Mindfulness for all. Tá ótimo.
Mas, Esse é um Nasa, aspecto. Ah, não, parece que eu estou sempre desviando, mas a questão é que para a vida, para as outras facetas da vida, é maravilhoso a gente conseguir ficar tirando as coisas que atrapalham. é E, assim, verdade. É o que o a trabalho de Consuelo falou, atriz claro. dá um salto gigantesco a hora que tu consegue Gigantesco. a presença que a gente quer para outra coisa, mas ela pode ser aplicada lá num outro lugar, e parece que isso deixa a gente talvez menos tenso, parece que ajuda também para a volta para yoga depois. Com certeza, não tenha dúvida. Eu concordo totalmente com vocês. Mas assim, a gente é peregrino, né? A vida é curta, a gente não pode perder de vista também outras possibilidades de envolvimento que vão nos levar a novas descobertas. Começa assim. Isso é um platô, mas é um platô, não é o topo da montanha. Não se desmereçam. O topo é para todos. Nasa, Diga. ahn, eu fico a fim de compartilhar um pouquinho uma imagem que eu não lembro bem se foi com vocês que eu escutei ou foi com o pessoal do budismo tibetano há um tempo atrás. Mas aí que conecta um pouquinho nisso que você tá falando, até nessa experiência da Angélica, né? De quase ter morrido ali, alguém, ou ela, não entendi bem. Ela é ela mesma, né? E que é dessa palavra samskara, né? Que a gente tava falando antes, que tu tava conectando com Smriti, né? Memória. E eu tenho essa imagem, assim, porque tu falou em padrão, né? Um padrão que se repete e tal, e a gente segue por ali. E a imagem que eu tenho na cabeça, assim, que eu lembro de ter escutado, assim, é como se fosse um sulco de um rio. Samskara. Uhum, É esse caminho onde o rio pode passar, e o rio a gente pode pensar que é a nossa atenção, as nossas atividades da mente, assim, passam por ali, assim. uhum. E aí, dependendo das experiências que a gente teve na vida, esse sulco, né, esse desenho vai ser de um jeito ou de outro, vai levar para um lado ou para o outro. Por mais que a gente queira, né, pelo yoga ou por outros caminhos, assim, tentar cavar ali, fazer outros sulcos, assim, para puxar um pouco a atenção para lá, mas às vezes é isso, tem um canal forte ali, às vezes, que existe. E aí eu lembro de alguém usar essa imagem, assim, que nem quando cai uma tempestade, uma chuvarada muito forte, e às vezes a própria, essa tempestade episódica cria um sulco novo ali. É que nem um acidente, assim, alguma coisa que depois que a pessoa passa, se ela não tem condições de elaborar aquilo, bah, ela não consegue mais, daqui a pouco tá fazendo, enfim, fazendo muitas coisas que ela fazia antes, porque aquilo puxa a atenção dela, gera muitos medos, Desorganizou, né? desorganiza. Desorganizou um território, uma coisa que tinha lá seus Sim, fluxos, assim, mais ou menos organizados, é devastada por um acontecimento. sim. E aí, nesse sentido, por exemplo, quando a gente senta para meditar ou se propõe a fazer alguma coisa, não precisa nem ser meditar, mas alguma coisa que a gente queira fazer, a gente percebe a mente se distraindo muitas vezes para vários lugares, porque é isso. Ahn, a gente teve muitas outras experiências que estão ali ativadas e a gente tem às vezes dificuldade de concentrar, volta a atenção, volta a atenção. E aí daqui a pouco tá brigando com a mente de novo porque não consegue. Mas eu fiquei com essa imagem na cabeça. Eu acho interessante, assim, esse canal onde passa essa água, sabe? É, a água é o nosso fluxo mental, né? A gente poderia dizer, né? Sim, Se já tem um caminho ali formado, uma maneira de pensar, um jeito de se envolver, um assunto, um sim, assunto. Né? Aí, estou distraído, onde é que a mente vai? Vai para aquele assunto. Às vezes a gente está com ideia fixa, né? Num ex.
por exemplo. Sim, Até sim. isso. Terminou um relacionamento. Aí já terminou, já passou, já faz um ano que passou, nananá, nananá, mas foram muito fortes as experiências. A mente volta para ali, ela volta para ali, ela volta para ali, ela volta pra ali. Mas no momento que a gente está meditando, a gente tem um outro foco, digamos, a gente escolhe o foco. Não é a mesma coisa que esse canal espontâneo que se abriu por causa de uma coisa afetiva. Aí a gente escolhe o foco. Um foco maravilhoso é a respiração, sim, mas podem ser outros. Porque a respiração é sempre agora e é sempre infinita, né? Então ela já tem um pouco uma presença da vida em si, sempre nova, né? Que a gente está recebendo ali naquele momento. Então a respiração é um bom objeto. Um mantra também, mas a respiração também. E aí a gente volta para ali. Aí a mente vai para o ex. Não, mas a gente naquele momento não tem nem A nem B. E depois de um certo tempo, a gente alcança esse comando que a Consuelo falou, que é o comando de manter no foco que a gente escolheu. Isso é uma grande vitória, uma passada de nível. Ou seja, eu posso continuar com aquele sulco aberto de voltar a pensar naquele outro assunto em outras horas, mas naquele momento, e todas as vezes que eu quiser, eu trago para esse lugar de atenção. Eu trago para esse lugar de atenção. A gente pode dizer que Niroda é isso também, porque a palavra Niroda quer dizer comando. A palavra Niroda também quer dizer silêncio, contenção. A palavra de Niroda também quer dizer envolvimento. Então, não é que é uma coisa só, é polissêmico. E todos esses sentidos se aplicam. Mas tem esse sentido último, que é de completa contenção, mas nesse nível, no nível que aparece zerado na medição. Existe isso. E isso é importante por quê? Por que aquela experiência daquela pessoa é importante? Porque a teoria é de que se não tem nenhum traço ali, a pessoa estaria morta ou em coma. E ela estava consciente e presente. Esse é o fato. Diga, Consuelo. Eu queria voltar à questão da tradução do Yoga Chitta Vitri Nirodha, porque agora você trouxe Nirodha, comando, é, contenção e o envolvimento, né? Essa coisa que o francês, o francês que você citou trouxe. Aí eu queria saber como é que você entende isso hoje, né? Co- Porque certamente antigamente era dito é a contenção das flutuações da mente, né? E à medida que a turma vai estudando, começa a aprofundar. E aí eu gostaria de escutar a sua opinião pessoal, sobre Como essa que eu tradução. posso falar como que eu vivencio isso, né? O Descacharya e o Krishnamacharya traduzem como completo envolvimento. Não é bem uma tradução, já é uma espécie de interpretação, mas é esse completo envolvimento diz isso porque os outros brutos estão completamente envolvidos, eles estão completamente contidos. Ao mesmo tempo, então, a ideia de envolvimento vem dessa ideia de envelopar. Eles pegam a palavra por uma das traduções possíveis dela, que é envelopar. Então, seria envelopar em dois sentidos. Todas os vrutes que não dizem respeito ao objeto no qual eu estou me concentrando estão envelopadas.
Quando elas estão envelopadas, elas não saem lá de dentro, ou seja, não fica vindo outra coisa. E eu também estou envelopado com o objeto. Então, chega um nível de envelopamento meu com o objeto, quando eu estou em samadhi, tudo mais está envelopado fora disso. Dá para entender? Então, é assim que é colocado dentro da tradição, e isso é bem prático. A gente pode experimentar isso, sem zerar as ondas cerebrais, tá? Mas a gente pode experimentar isso. Samadhi não precisa não precisa gerar zeramento de ondas cerebrais, acho eu. A gente pode experimentar isso. Mas tem níveis profundos disso, né? O último estágio disso é o que diz o Yoga Sutra, só isso, por isso que eu citei, né? Mas a gente tem que ir por partes, né? A gente tem que ir por escolhendo melhores caminhos, caminhos mais práticos de vivenciar isso. Eu acho que esse de se unir a um objeto de interesse, de reverência, de confiança, que pode ser a própria respiração, unindo-se a isso de forma intensa, tudo mais fica contido. Isso vai ser desde o início? Não. No início vai surgir uma coisa e outra, uma coisa e outra, mas eu vou abrindo mão, vou abrindo mão. Chega uma hora que dá-se o envolvimento. Isso é que lá adiante, no Yoga Sutra, no capítulo 2, ele vai dizer que é Dharana, Dhyanam, Samadhi. São 3 níveis de relacionamento. Primeiro é a concentração, a gente está se concentrando, né? A gente está se concentrando, a gente vai abrindo mão da distração. Tem esforço. Dharana tem esforço. Depois vem Dhyanam. Dhyanam, o envolvimento acontece. Aí deu o clique. Aí eu estou ali com o objeto, é como se eu estivesse falando com aquilo. Aí não tem esforço mais. E chega um momento que é como se os dois, não tem dois, tem só o objeto brilhando para nós. Tá? Cliquei? Tá bom. Eu tava tentando lembrar em que obra do Descartes, mas eu lembro de ler dele, assim, talvez naquela biografia que ele faz do Krishnamacharya, que ele explica todo o Yoga Sutra naquela biografia, eu acho. É o What Are You Seeking? É, tem esse Acho. também. Mas tem aquele Health, Healing and Beyond, acho que é. Health, Healing and Beyond. E, e se não me engano, ele fala disso, das coisas de envolvimento, e daí ele cita o exemplo de, enfim, yogis recitando poesias, cantando, assim, num estado que ele considera, assim, suprassumo, assim. Também vem aquelas imagens dos sufis girando e quem Uhum. dá isso é, aquele outro não é, tem... Acho que o budismo tibetano também tem várias imagens, assim, que não é uma coisa necessariamente cérebro em coma, digamos. É, isso talvez seja mais Uma forma, um, uma possibilidade. é um silêncio absoluto, né? Que está muito mais ligado ao budismo, ao Sankhya também. O yoga está ligado ao Sankhya, muito. Essa primeira parte, principalmente, né? Então, é um tipo de silêncio da mente, né? Silêncio das distrações, né? Porque o que, que ele está sendo ali? Está sendo o próprio Purusha. Mas eu acho que essa ideia do completo envolvimento não é à toa que o Descacciar usava essa imagem, porque ela é muito mais útil para nós. Ela é verdadeira e ela é útil para nós e ela é possível de experimentar. Eu que fico aqui trazendo exemplos de professor francês da Angélica, mas é para enriquecer, entendeu? Desde a Angélica até o Collège de France, há uma verdade em tudo isso. Mas eu acho que é bem isso, Nasa. Você trouxe, assim, tem várias formas de se conectar com isso, né? Até fazer
conseguir esse nível de concentração que leva a ecagrata, um só foco, e depois tem Isso. mais, né? E depois tem mais. Depois de ecagrata tem niroda, então tem muitos, um trabalho que dá para ter realmente muitos diferentes exemplos, né, das possibilidades de relacionamento. Eu acho que a gente deveria ser curioso com isso. Porque onde está o laboratório, né? O nosso laboratório é o tapete, a almofada ou a cadeira. Então, a gente deveria tornar substancial a prática. É surpreendente como a gente vai melhorando. É surpreendente como a gente pode progredir. Não se distraiam muito. Alimentem sua prática, porque é muito interessante, porque isso é um tipo de exercício que vai numa direção muito favorável da vida. E a própria vida apoia. Claro que vai ter o ataque das forças inimigas. Também já estejam preparados. A gente decide fazer um negócio, vou caminhar todos os dias, aí chove, entendeu? Então tem essas coisas, mas mantenham-se firmes no seu propósito. É um laboratório de descobertas ao longo da sua vida pessoal. E isso pode transformar profundamente a vida da gente. A Angélica que eu diga, tá para vocês? Alguém mais gostaria de falar um pouco do território? Esse curso é mapa e território. Então, mapa é o Yoga Sutra. Aí a gente tem que falar do território que a gente vem percorrendo a partir do mapa. Professora, eu sinto que o sono, ele é é uma grande experiência, né? Inclusive para a meditação em si. Muitas vezes, quando eu acredito que eu estou entrando num momento um pouco mais concentrado, ele é automaticamente confundido por essa sensação de sonolência. Isso daí o sono é um obstáculo nesse caso. Diz que esse é o primeiro obstáculo do meditador, né? Ou de quem vai se concentrar, o primeiro é o sono. Claro, porque a mente está acostumada a estar fazendo coisas diversas. Tá aqui, tá lá, e coisas interessantes e coisas estimulantes. Quando que a mente para? Para quando vai dormir. Aí a gente para meditar, o que a mente padronizada ali entende? Opa, parou, é hora de dormir. Então, ela tem que aprender aos poucos que nesse momento não é hora de dormir, é hora de não fazer e ficar ali presente. Então, por isso que é bom fazer como a primeira coisa do dia, porque daí a gente já dormiu e ainda não começou a fazer 200 coisas. Então, pelo menos nesse momento, para estabelecer esse samskara de atenção plena, sem estar fazendo, é melhor de manhã, depois de acordar, né? Ou depois de tomar café, que seja, mas sem deixar o dia ir muito longe. E aí o sono é esse primeiro obstáculo. Depois tem também quando vem um momento que a gente não avança, mas isso é lá adiante. Mas enfim, não vou adiantar os outros obstáculos por enquanto, né? Mas o sono já é um bom obstáculo forte, assim, daquela moleza, né? Parou daquela moleza. Então, prestar atenção numa aula quinta de noite sobre esse assunto, eu tenho que estar envolvido já. Vocês todos já têm um grau de
forte de Niroda, um certo. Vocês já namoram esse assunto. Não é um relacionamento monogâmico, eu acho. Intenso. Ô, Nasa, mas então Foi. isso não, Não, não não precisa é ser só. diga. Não, a minha dúvida seria assim, então esse Nidra que eu percebo não é essa mesma situação dita no Sutra 10 de Abhava Pratyaya. É o mesmo evento, mas lembra que ele diz: todos os vritis podem ser klishta ou aklishta. Eles podem ou não causar sofrimento ou perturbação. Quando o sono profundo vem na hora que eu vou para a cama, aklishta, é ótimo que eu vou dormir. Quando ele vem numa hora que não é, eu quero meditar e vem sono, ele é klishta. Ele causa, ele causa perturbação. Então, é o exemplo típico de que uma mesma atividade mental pode causar perturbação ou não, até o sono. Então, se eu estou querendo meditar ou prestar atenção num negócio e aí me vem sono, naquela hora não era para vir, né? Mas aí tem tantas maneiras de lidar, né? O Ayurveda também ajuda, né? Depende às vezes da alimentação da pessoa, depende às vezes do seu dia a dia. Por que que ela está tendo sono? Vai ver que ela não está tendo sono suficiente em outras horas. Então, em conjunto com a Ayurveda, as gurias ali, a Mônica, né? A Mariana também, né? Que é do Ayurveda? Não, não. Então é a Laura, que é do Ayurveda. Não sei, tem mais alguém que é do Ayurveda, mas a Mônica certamente. Então foi muito bom ouvir vocês, sempre é muito bom. E sintam-se sempre à vontade para colocar suas dúvidas e experiências. A gente vai fazer mais isso nessa passada. Cada passada tem um tom, né? Essa é, vocês todos têm voz, tem lugar de fala aqui, tá bom? Quero muito ouvir todos. Sintam-se bem à vontade. E à medida que a gente vai avançando, depois a gente vai fazer uma prática, mas ainda quero avançar mais um pouquinho, tá bom? Podemos ficar por aqui? Então, Purnamadav Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Uma boa noite. Obrigada a todos. E até Obrigada. quinta que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite, Obrigada. obrigada. Boa noite. Boa Obrigada a noite. Tchau, todos. pessoal. Obrigada, Nasa. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Noite.